Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem. Amados irmãos, hoje estaremos fazendo a exposição do livro de Gênesis, capítulos 26, 27 e finalizando no capítulo 28. Gênesis capítulo 26, amados irmãos, a partir do versículo 1. Uma grande fome ocorrera nos dias de Abraão, acarretando sua mudança para o Egito. Pouco tempo depois, Abraão enfrentou um infortúnio em Gerar envolvendo Abimeleque. Uma história que, surpreendentemente, irmão, se repetiu, de certa forma, na vida de seu filho na atual narrativa. Os filisteus passaram a ocupar a região costeira de Canaã, após a sua derrota para os egípcios por volta de 1200 a.C. Os egípcios, meus irmãos, os chamavam de povos do mar. Os filisteus provavelmente integravam os povos gregos que migraram para o leste. Versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque pela primeira vez. É interessante, irmãos, notar que ele já havia falado com Rebeca, lá no capítulo 25. E mesmo que as condições do Egito fossem favoráveis, o Senhor proibiu Isaque de ir até lá, como fez seu pai durante a fome que assolou o lugar onde morava. E nós já vimos isso lá em Gênesis capítulo 12. O Senhor, irmãos, cumpriu sua promessa a Abraão quanto a Isaque. Ele estabeleceu sua aliança eterna com Isaque da mesma forma que fizera com Abraão. Deus prometeu fazer com que os descendentes de Isaque fossem tão numerosos quanto as estrelas do céu, por causa de sua aliança com Abraão. O Senhor, irmãos, prometeu abençoar todo o mundo, todas as nações, por meio dos descendentes de Abraão. Entre os versos 14 e 15, Abraão fez um acordo com Abimeleque para obter o direito de exploração dos poços. No entanto, a hostilidade contra Isaque fez com que os filisteus entulhassem os velhos poços. Apesar de Isaque ter se mudado para a área onde habitava, ele não deixou a região de Gerar. Versos 18 e 19. Por causa dos direitos de Isaque no tocante à extração da água, seus servos cavaram novamente os poços, que receberam os mesmos nomes que tinham nos tempos de seu pai. Versos 22 a 24. Isaque saiu de Gerar assim que a fome e a disputa pela água acabaram. Ele retornou para Berseba, onde viveu na sua juventude. O Deus de Abraão, teu pai, aqui vimos que Deus sempre é fiel. Ele prometeu ao filho a mesma coisa que prometera ao pai. Essa passagem, irmãos, reafirma a aliança abraâmica. Versículo 25. Isaque repetiu o gesto de seu pai. Ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Nesse altar, Isaque não só orou ao Senhor, como também confirmou a presença do Deus vivo nessa terra especial. Versículos 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar. O rei dos filisteus foi até Isaque para pôr um fim à hostilidade entre o seu povo e a família de Isaque. Essa atitude, irmão, se deu por conta do reconhecimento da bênção divina sobre o filho de Abraão. Auzate e Ficol acompanhavam Abimeleque e testemunhariam o acordo deste com Isaque. Versículos 27 e 28 do capítulo 26. O Senhor é contigo. Deus, irmãos, abençoou a família de Abraão, porque esta o seguiu. Assim, a extraordinária bênção do Senhor sobre o seu povo atrairia outros para si. O acordo entre Isaque e Abimeleque ligava formalmente os dois lados. Neste caso, a aliança aconteceu entre duas partes iguais. A aliança entre Deus e Abraão se deu de forma diferente,
pois foi entre o rei dos reis e o seu servo. Versículos 29 e 30. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam. Ao comerem e beberem juntos, irmãos, um novo tipo de relacionamento entre Isaque e Abimeleque é estabelecido e celebra-se o acordo. Versos 31 e 32. E despediram-se dele em paz. O termo hebraico para paz, irmãos, é shalom. Indica as coisas, indicam que as coisas ficaram bem, como deveriam ficar, entre as duas partes aliançadas. Este era um poço, irmãos, novo ou um poço antigo, reaberto na mesma localidade. A descoberta de água foi considerada uma bênção de Deus por causa das atitudes de Isaac. Versículo 33. E chamou-o Seba. Este é um nome, na verdade, irmãos, é um jogo de palavras com termos em hebraico, que significam jurar e sete. Berseba, irmãos, pode significar tanto o poço do juramento quanto o poço do sete. Finalizando então o capítulo 26, nos versículos 34 e 35. Sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. O nome Judite está relacionado com a palavra que significa louvar, similar ao nome de Judá. Essa mulher, irmãos, não é mencionada entre as esposas de Esaú, lá no capítulo 36. Talvez o casamento não tenha durado. Além disso, Esaú se casou com uma filha de Et, o Etita, que acreditava em vários deuses. Mas Isaque e Rebeca queriam que ele tomasse por esposa uma mulher que adorasse o Deus vivo. Basemate, o nome da outra esposa, também Etita, quer dizer perfumada. Capítulos 27, amados irmãos, a partir do versículo 1 ao 4. Aqui vimos que Isaque envelheceu. Apesar de velho, Isaque ainda viveu muitos anos, e a idade avançada não impediu que ele continuasse agindo com cautela. Seus olhos se escureceram. A visão, irmãos, debilitada de Isaque permitiu que Jacó e Rebeca o enganassem. Normalmente, um pai daria a bênção principal ao primogênito, nesse caso Esaú, mas Deus operou de forma contrária às expectativas culturais e ao favoritismo de Isaque. O Senhor já havia abençoado o mais novo, Jacó. Nos versos 4, Isaque desejava celebrar a sua bênção a Esaú, comendo um guisado saboroso. A expressão minha alma, em para que minha alma te abençoe, antes que morra, substitui o pronome eu. É provável, irmãos, que o anseio do pai de abençoar Esaú tenha feito com que Isaque ignorasse por certo tempo o acordo entre seus dois filhos, segundo o qual Esaú vendeu o direito à primogenitura a Jacó, seu irmão mais novo. Porém, as palavras de Esaú a seu pai no versículo 36, abençoa-me também a mim, meu pai, sugerem que o patriarca soube, na verdade, posteriormente do ocorrido. Talvez Isaac desejasse que a perda dos direitos de primogênito de seu filho fosse abrandada pelo poder das palavras de uma grande bênção. Mas, como se pode observar no versículo em análise, Jacó ficou com a primogenitura e com a principal bênção paterna. No versículo 5, a mãe agiu com o intuito de favorecer um dos filhos, nesse caso Jacó. A falta de comunicação e de concordância entre os pais é um dos fatores que contribuem para o que chamamos hoje de família disfuncional. Falou Rebeca a Jacó, seu filho. Rebeca, irmãos, tinha dois filhos, mas o pronome usado aqui, seu, indica a relação especial dela com Jacó. Nos versos 8 a 10, filho meu, ouve-me a voz naquilo que eu te mando. Aqui Rebeca, irmãos, queria evitar que a bênção que seu marido planejava, dar a Esaú fosse recebida por este.
Aqui, Rebeca parece manipuladora e desonesta, mesmo sabendo que seu filho mais novo, Jacó, teria precedência sobre o mais velho, pois Deus já falara a ela sobre isso. Jacó, irmãos, queria saber como ele se faria passar pelo seu irmão, pois Esaú era cabeludo desde que nascera. Ao dizer-me apalpara o meu pai e serei os seus olhos, Jacó demonstra que temia ser descoberto pelo pai. No entanto, não menciona em momento algum que sua atitude estava errada. Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Jacó, irmãos, mentiu para receber a bênção principal, a espiritual, invocada por Isaac. Isso indica o quão longe Jacó era capaz de ir para atingir os seus objetivos. Versos 21 e 27 do capítulo 27. Ora, chega-te e beije-me, filho meu. Isaac teve de apalpar Jacó, ouvi-lo, questioná-lo, beijá-lo e cheirá-lo para confirmar sua identidade e, finalmente, acreditar nas mentiras que o filho contava. Para cada uma das mentiras que Jacó falava, era preciso outra para encobrir a anterior e conferir a veracidade ao discurso. Versos 27 a 29. Ironicamente, Isaac começou a sua bênção descrevendo o cheiro rústico das vestimentas de seu filho, sinal de que Jacó conseguira enganá-lo, trajando as roupas de Esaú. Sirvam-te povos e nações se encurvem em ti. Isaac predisse que os seus descendentes de Jacó obteriam supremacia sobre todos os povos. Como resultado dessa bênção, Jacó se tornou o herdeiro da aliança eterna entre os descendentes de Abraão e o Senhor. Versos 33. Profundamente abalado, Isaac se deu conta, irmãos, de que fora enganado por Jacó. Mesmo assim, disse a Esaú que Jacó também seria bendito, visto que na cultura daquela época, os compromissos estabelecidos e as palavras pronunciadas não podiam ser revogados, como acontece hoje. A bênção de Isaac era muito poderosa, pois estava respaldada na promessa do Senhor. Por isso, não poderia ser retirada. No versículo 34, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. São visíveis o sofrimento intenso e o desespero de Esaú, por ser o filho amado de Isaque. Certamente, este o também a abençoaria. Contudo, a bênção principal fora dispensada a Jacó. Jacó, irmãos, apropriou-se, dessa bênção destinada a Esaú, utilizando meios ardilosos. Nesse diálogo entre Esaú e seu pai, este descobre o engodo e conta ao filho como isso aconteceu, dizendo: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Em Gênesis, irmãos, lá no capítulo 29, versículos 25, constam os que, tempos depois, Jacó estaria sujeito aos mesmos sentimentos que Esaú ao ser enganado por seu tio Labão. Versículo 36 a 38 do capítulo 27. Então disse ele, Esaú, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Neste momento, irmãos, Esaú alude ao significado do nome de Jacó, aquele que agarra ao calcanhar, para insinuar que este, mais uma vez, teria feito jus ao nome que recebera, tomando a bênção do verdadeiro primogênito. Esaú, irmãos, provavelmente esperava superar a perda do seu direito à primogenitura, por meio da bênção poderosa de Isaque. Mas, usando de astúcia, Jacó conseguiu obter também a bênção que Esaú receberia de seu pai, que era irrevogável. Totalmente angustiado, Esaú insistiu com Isaque para este o abençoar, repetindo nos versículos 36 e 38 a seguinte pergunta:
Tem só uma bênção, meu pai. A bênção a Esaú, irmãos, afirmava que ele serviria a seu irmão. Contudo, por fim, ele se libertaria desse jugo. Versos 41. Os sentimentos de Esaú agora eram transparentes. Ele passou a odiar seu irmão. Assim, pensou num plano para matar Jacó, fato que se assemelha, né, à passagem do assassinato de um irmão pelo outro, como vimos lá em Gênesis capítulo 4. Versículos 42 e 45, irmãos, aparentemente, Esaú revelou sua decisão perversa a alguém. De novo, Rebeca interferiu em favor de seu filho preferido, Jacó, ordenando a este que fosse para a casa de Labão, tio dele, em Harã. Anos antes, em sua cidade, Labão servira de anfitrião ao servo de Abraão. Inicialmente, a intenção da matriarca era enviar seu filho por um curto período de tempo. Contudo, alguns dias se converteram em 20 anos. A preocupação de Rebeca, irmãos, era ficar sem ambos os filhos. Se Esaú matasse Jacó, este morreria, e aquele, como Caim, seria exilado de seu povo. Infelizmente, ela morreu antes do retorno de Jacó, como vimos em Gênesis capítulo 31. Se Jacó, irmãos, tomar uma mulher das filhas de Et, aqui no versículo 46, aqui vimos que Rebeca falou com Isaac a respeito da viagem de Jacó, reforçando sua preocupação com a escolha da futura esposa de seu filho mais novo. O casal já sentira o pesar do casamento de Esaú com as mulheres hetitas. Além disso, irmãos, Isaac encontrara Rebeca em Harã, o que significa que neste lugar Jacó também poderia encontrar uma esposa que adorasse o Senhor, e não outros deuses. Gênesis capítulo 28, irmãos, a partir do versículo 1. Isaac concordou com sua esposa Rebeca que um casamento entre Jacó e uma mulher cananeia, idólatra, não seria bom, pois esta levaria seus deuses falsos para a casa dos herdeiros da promessa divina. Versículo 2. Padã-Arã era uma região localizada ao norte de Arã, a Síria, perto do rio Eufrates. Versículos 6 a 9, irmãos. Esaú quis redimir-se aos olhos do pai por ter casado com mulheres hititas, cumprindo o que era o desejo de Isaque e acreditando que com isso se enquadraria nos padrões que o patriarca estabelecera para Jacó. Esaú se casou com Maalate, filha de Ismael. Infelizmente, irmãos, Esaú não conseguiria retomar o que perdera, pois, como foi dito, a bênção era irrevogável. No versículo 13, eu sou o Senhor, e esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. Deus, irmãos, identificou como o Deus de Abraão e de Isaque. Mais tarde, ele também seria identificado como o Deus de Jacó. Em sua bênção, Isaque tinha dito que Jacó herdaria esta terra. Agora, o próprio Deus estava prometendo isso ao filho de Isaque. No versículo 14, o Senhor confirmou a bênção que Isaque dera a Jacó a respeito de seus descendentes. Era a bênção de Abraão. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Toda vez, irmãos, que a aliança abraâmica era renovada, Deus repetia a promessa a fim de mostrar sua misericórdia a todos os povos mediante os descendentes de Abraão. O termo semente faz referência aos filhos de Jacó, aos descendentes dele, à nação de Israel, bem como aquele que viria para reconciliar a humanidade com Deus. Olha que bênção. Versículo 15, irmãos, e eis que estou contigo. Exatamente no momento em que Jacó estava sozinho, exilado, fugindo da ira de seu irmão, Deus usou de misericórdia, reafirmando suas promessas. O Senhor prometeu estar com ele. Deus não escolheu Jacó por mérito, mas sim por graça.
e isso se aplica a todos os alcançados pela salvação. O Senhor também viu nele um homem que cresceria em fé e em caráter. Um dia o filho mais novo de Isaque deixaria de ser Jacó, aquele que vence, e se tornaria Israel. Deus perseverava. Versículo 16, amados irmãos, capítulo 28. O Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Deus toma a iniciativa de procurar-nos e nos confrontar-nos. O temor de Deus, irmãos, é parecido com o medo. A diferença é que o temor a Deus remete à admiração, à adoração e ao respeito às suas leis. No caso de Jacó, medo e temor se misturaram. Então ele se deu conta. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó temeu e tremeu porque Deus manifestou-se ali a ele, no exato lugar onde ele estava dormindo. Versículo 18, irmãos, para comemorar o grande acontecimento, Jacó tomou a pedra como coluna e a ungiu, a fim de consagrá-la a Deus. Um tempo depois, ele se referiria ao Senhor como a pedra de Israel. Versículo 19, e chamou o nome daquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. O Senhor, irmãos, também aparecera a Abraão perto deste local. Ali Jacó fez um voto. Apesar de ter feito um voto com Deus, algo que geralmente se fundamenta nos anseios do homem, Jacó baseou nas promessas do Senhor a ele. Versículos 21 e 22. De tudo que me deres, certamente te darei dízimo. Jacó, irmãos, prometeu a Deus que daria a 10ª parte das suas posses a ele. Não se sabe por qual motivo essa porcentagem foi estipulada. Seu avô Abraão dera a mesma porção a Melquisedeque, o rei de Salém, que adorava o Deus Altíssimo. Posteriormente, a lei mosaica estabeleceu que o dízimo deveria ser entregue a Deus. Aqui vimos então, irmãos, o início da relação entre Deus e Jacó. A partir do versículo 10, vemos o relato da viagem de Jacó para Padã Arã, que foi mais ou menos 640 quilômetros, e o início de seu relacionamento pessoal com Deus. Assim como o Senhor havia se revelado a Abraão e a Isaque, queria agora revelar-se para ele. De agora em diante, irmãos, o Senhor criaria inúmeras situações para moldar e trabalhar o caráter de Jacó. Seu objetivo de formar a nação modelo passava por ele, e o Senhor moldaria para isso. Assim, irmãos, é em nossas vidas. Para cumprir os seus propósitos em nós e através de nós, Deus cria situações de dependência, confiança e fé para que nos aproximemos dele e sejamos por ele aperfeiçoados. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulos 26, 27 e 28. Desejo aos amados irmãos uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso e abençoado e edificante que é o livro de Gênesis. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos seguimento na leitura deste livro maravilhoso. Um forte abraço, amados irmãos, e até amanhã.